Começo por vos sugerir este livro com a chancela da Vogais, que se chama Hitler e Stalin, os tiranos e a Segunda Guerra Mundial, do Lawrence Rees. Lawrence Rees é um historiador formado em Oxford, ganhou o British Book Award para o melhor livro de história em 2006 por um best-seller intitulado Auschwitz, os nazis e a solução final. Um homem que conhece muito bem o tempo histórico, humano e sociológico, cultural e político e militar da Segunda Guerra Mundial, e que aqui escreve uma obra fundamental sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre as diferenças e proximidades humanas, estratégicas e comportamentais entre dois ditadores que estiveram na origem de uma transformação profunda e profunda politicamente na Segunda Guerra Mundial, que se traduziu na morte de 60 milhões de pessoas em todos os lados e todos os lugares. Um livro para ter e ler e tentar perceber o que se passa no tempo e no mundo de hoje. Também ligado a esta realidade está um livro da Casa das Letras, intitulado O Delírio Nazi, os académicos de Himmler e o Holocausto, entre a superstição, a ciência e o terror, e que coloca numa situação de destaque um homem chamado Heinrich Himmler, que se suicidou com pouco mais de 40 anos no final da Segunda Guerra Mundial. Foi o homem que criou as SS e a Gestapo e que foi uma figura central na manutenção do poder brutal e devastador de Hitler, com os campos de concentração espalhados por grande parte da Europa. E este livro explica em que medida é que este homem foi uma figura central no colapso do regime nazi e na destruição de grande parte da Europa. Este livro, extenso, muito bem documentado, com 600 páginas, lê-se com gosto, quase como um romance, porque também fala disto. Sugiro-vos um livro da Marcador, um livro de pequeno formato que se lê com gosto e proveito, que se chama O Século XX em 30 segundos, 50 ideias e acontecimentos importantes explicados em meio minuto. Claro, terá que ser mais do que isto, sobretudo porque remetem para outras leituras e para a descoberta de outros factos e momentos, mas que, sobretudo num tempo de transformação da vida e desequilíbrios geoestratégicos nesta Europa que vive uma situação de guerra e a ameaça do alargamento dessa guerra, é um livro que vale a pena ter e ler, porque também explica muito daquilo que está nos dois livros que anteriormente referi. Outro livro fundamental que também entronca no interesse por mim sublinhado nas referências anteriores é na excelente coleção de atlas históricos da Guerra e Paz, Atlas da Guerra Fria, 1947-1990, um conflito global e multiforme, que explica em que medida é que a Guerra Fria, pondo em destaque, logo nesta capa, John Fitzgerald Kennedy e o líder soviético da altura, conseguiram construir uma visão geográfica do mundo e dos equilíbrios entre potências, que ajudou a arrumar o mundo nos anos da Guerra Fria, evitando-se, depois da crise dos mísseis em Cuba, que houvesse um confronto nuclear entre as duas superpotências, o que salvou o mundo de uma guerra, mas deixou o mundo desarrumado e arrumado de acordo com critérios, conveniências teóricas, ideológicas e estratégicas. O último destaque vai para um livro de um dos grandes historiadores portugueses do último meio século, António Borges Coelho, um livro da Caminho. António Borges Coelho, além de ser um grande historiador, foi uma figura central na resistência à ditadura do Estado Novo, esteve preso em Caxias e em Peniche, é também um excelente poeta e deixou vertido em livro muito daquilo que viveu e lembrou da sua experiência nas prisões e na resistência à ditadura. Foi jornalista da Capital, eu conheci-o como jornalista
e muito o admiro como historiador e como homem do seu tempo, que neste livro nos conta a história do Portugal na Europa das Luzes. É um dos volumes da história de Portugal, é o volume 7º. Como sempre acontece com os livros de António Borges Coelho, é um livro excepcionalmente bem escrito, com rigor historiográfico e com conhecimento profundo da história e do ser humano, que vale a pena ter e ler. Borges Coelho, para ter e ler sempre.